Você já reparou que algumas pessoas parecem nascer com uma luz diferente? Tudo o que tocam prospera. Os caminhos se abrem, as oportunidades aparecem e, de alguma forma, a abundância sempre encontra essas pessoas. Mas, e se eu te dissesse que isso não é sorte, e sim um código espiritual oculto, que os antigos sábios judaicos já conheciam há milênios? Segundo os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos, o momento em que você nasceu não é um acaso, é uma assinatura divina. Cada nascimento acontece sob uma energia espiritual específica, um fluxo invisível que determina como o Shefa, o fluxo da abundância, poderá agir sobre a sua vida. E é exatamente por isso que, para a sabedoria judaica, há datas que atraem riquezas com mais facilidade. Pessoas nascidas nesses períodos carregam dentro de si um canal mais aberto para a energia do sustento, da expansão e da prosperidade. Mas não se trata de astrologia comum. Na visão judaica, não são os astros que controlam o destino. É o Criador quem determina o fluxo da luz espiritual em cada tempo. Os céus apenas refletem a ordem divina do Shefa, e os nascidos sob certas configurações recebem porções mais intensas dessa luz. É por isso que, segundo os antigos textos da sabedoria oculta judaica, há meses e dias em que as portas do céu estão mais abertas, momentos em que a alma que desce ao mundo traz consigo o dom natural da prosperidade. Essas pessoas costumam ter uma força interior incomum, uma intuição financeira aguçada e uma capacidade de atrair oportunidades, mesmo quando tudo parece impossível. Os sábios dizem que isso acontece porque elas nascem durante a corrente ascendente do Shefa, o fluxo de bênção e abundância que desce do alto em momentos específicos do calendário divino. Mas aqui está o segredo mais importante. Mesmo quem não nasceu nessas datas pode conectar-se à energia delas, aprender a alinhar-se ao mesmo fluxo de prosperidade e atrair as mesmas bênçãos que os nascidos sob o masal da riqueza. E se você quiser entender como isso é possível e descobrir os segredos milenares que revelam por que o povo judeu é o povo mais próspero da Terra, então, quando este vídeo terminar, vá assistir o vídeo que deixei fixado no primeiro comentário. Nele eu revelo o que por séculos foi guardado apenas entre os sábios. Como qualquer pessoa, mesmo não sendo judia, pode ativar o mesmo código espiritual da riqueza. Na linguagem comum, as pessoas chamam de sorte, aquilo que não conseguem explicar. Mas para os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos, sorte não existe. O que existe é mazal. A palavra mazal, Misael, muitas vezes traduzida erroneamente como sorte, significa, na verdade, canal de fluxo espiritual. É o caminho invisível por onde o Shefa, a energia da abundância, flui do divino até o mundo material. Cada pessoa nasce sob um tipo diferente de mazal, e é isso que determina quais áreas da vida terão mais facilidade em florescer. Alguns nascem sob o mazal da sabedoria, outros sob o mazal do amor, outros sob o mazal da cura. E há aqueles que nascem sob o mazal da riqueza, um canal de energia que os conecta naturalmente à prosperidade. Os antigos mestres diziam que o mazal é como um rio de luz espiritual, e a data do nascimento é o ponto exato onde esse rio toca a alma pela primeira vez. Quando esse encontro acontece durante um período em que o Shefa está em movimento ascendente, como em certos dias dos meses de Nissan e Arielo, a pessoa carrega consigo uma centelha de prosperidade que pode se manifestar ao longo de toda a vida. Mas há um detalhe que poucos compreendem. Mesmo quem nasce sob um masal menos favorável, não está condenado ao fracasso. Os sábios ensinam que o masal é influência, não sentença. Ele mostra a tendência espiritual inicial, mas a consciência e a conduta são capazes de alterar o curso desse fluxo. Em outras palavras, você pode nascer sob um rio tranquilo, mas aprender a abrir as comportas da abundância através de ações espirituais corretas. É por isso que, segundo os textos antigos, os justos dominam o masal, pois vivem em alinhamento com a luz divina e não dependem apenas das condições em que nasceram. Um dos ditos mais misteriosos dos sábios é: Israel não está sob o domínio do masal. Isso significa que aquele que conhece as leis espirituais e aprende a trabalhar com o tempo, o gesto e a intenção, pode transcender o destino natural e atrair o Shefa em qualquer momento da vida. É por isso que entender o masal não é uma questão de curiosidade,
mas um chamado para a consciência. Pois, ao conhecer a influência espiritual da sua data de nascimento, você passa a compreender quais portas estão abertas para você e como entrar por elas. Os antigos sábios diziam que o tempo não é apenas passagem, mas presença. Cada dia, cada semana e cada mês carrega uma força espiritual única, uma vibração específica que flui do mundo superior para o mundo físico. Na sabedoria oculta judaica, o tempo é comparado a uma roda celestial, que gira revelando, em certos momentos, portais espirituais abertos. Esses portais são momentos em que o Shefa, o fluxo da abundância divina, desce com maior intensidade sobre o mundo. E quem nasce durante esses períodos, nasce banhado por essa luz, carregando consigo uma energia natural de expansão, oportunidades e prosperidade. Os sábios identificaram, entre esses tempos, alguns períodos especiais. O mês de Nissan, o primeiro mês do calendário sagrado, é conhecido como o mês da libertação e do novo começo. A energia que desce nesse tempo está ligada à inovação, liderança e crescimento. Nascidos em Nissan, possuem um espírito naturalmente próspero, pessoas que criam caminhos onde ninguém vê saída. O mês de Iyar é chamado de o mês da cura e da restauração. Nascidos nesse período, tendem a recuperar o que perdem e têm o dom de reerguer negócios, famílias e projetos. É o masal da resiliência e da prosperidade restauradora. O mês de Sivan, em que foi entregue a Torá no Sinai, é o mês da sabedoria e da revelação. Os nascidos sob essa energia carregam intuição financeira e sabedoria estratégica, capazes de transformar ideias em riqueza. E há ainda o mês de Elul, o mês da misericórdia, da introspecção e do perdão. Quem nasce em Elul possui um canal espiritual de purificação, que atrai oportunidades inesperadas, como se o universo conspirasse para corrigir caminhos e abrir novas portas. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos diziam: a alma que desce em um tempo de luz carrega consigo as bênçãos daquele período. É por isso que os nascidos sob esses meses, especialmente Nissan, Sivan e Elul, são vistos como portadores do masal da abundância. Almas que vieram ao mundo durante o fluxo ascendente do Shefa, quando a luz divina do sustento desce com força sobre a terra. Mas aqui está o mistério. Mesmo quem não nasceu nesses tempos pode sintonizar-se com a energia deles, porque o tempo espiritual não é linear, é cíclico. Isso significa que todos os anos, essas mesmas janelas de prosperidade se reabrem, e qualquer pessoa com consciência e intenção pode conectar-se a elas e receber a mesma bênção. Na sabedoria oculta judaica há um ensinamento profundo. Nada no universo é aleatório. Cada nascimento, cada dia, cada hora, carrega uma energia específica, uma vibração espiritual única. E segundo os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos, essa vibração não apenas influencia o destino, mas revela o propósito da alma que desce à terra naquele instante. Para os sábios, o tempo é como um tecido vivo. Cada data, cada estação, cada fase lunar é um portal que se abre, permitindo que determinadas almas encarnem com dons e desafios específicos. Por isso, nascer em uma data não é coincidência, é um código. E dentro desse código está o mapa da missão espiritual. Os sábios dizem que as almas são enviadas em grupos conforme a energia espiritual de cada período. Há tempos em que nascem os que trarão luz, professores, curadores, líderes espirituais. Em outros, vêm os que devem purificar o mundo através de provações, os que enfrentam dor, caos e injustiça, mas que através disso despertam sabedoria e fé. Conta-se, por exemplo, uma história antiga preservada nos manuscritos dos sábios. Certa vez, um estudante perguntou a seu mestre por que nascera em um período de tanta guerra e sofrimento. O mestre respondeu: as almas não descem ao mundo para encontrar paz. Elas descem para revelar paz onde não há. O tempo em que você nasceu revela o tipo de escuridão que você foi chamado a transformar. Segundo essa sabedoria, as datas de nascimento são como chaves espirituais. Algumas abrem portas para dons de sabedoria, outras para dons de ação, de cura, de liderança, de intuição, ou até de prosperidade. Mas todas têm um ponto em comum: nenhuma alma nasce fora do seu tempo.
Os sábios também ensinam que o número do dia do nascimento carrega uma vibração que ecoa no espírito. Por exemplo, os nascidos no dia 1 carregam o fogo da criação, líderes, inovadores, pioneiros, os do dia 7, a introspecção dos estudiosos, buscam o mistério e a verdade espiritual. Já os do dia 8 trazem a força da superação, almas que aprendem a transformar o limite em poder. Mas há algo ainda mais profundo. O mês e o momento astrológico judaico também determinam o fluxo energético da alma. Por isso, os sábios antigos observavam o nascimento segundo o calendário hebraico, e não o gregoriano, pois sabiam que ali estavam os segredos das forças do universo e das constelações espirituais. Essas energias determinam como a alma vai interagir com o mundo, se será alguém que constrói, alguém que inspira, ou alguém que purifica através da dor. No próximo trecho, vamos entrar ainda mais fundo nesse mistério e compreender como identificar através da sua data o tipo de alma e missão espiritual que você carrega. Mas antes de seguirmos, lembre-se, ao final desse vídeo, assista ao conteúdo que deixei fixado no primeiro comentário. Lá você vai descobrir segredos milenares que explicam por que o povo judeu é o mais próspero da Terra e como qualquer pessoa pode aplicar os mesmos princípios para transformar sua própria vida. Segundo os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos, cada alma que desce à Terra é uma centelha única do Criador. Ela vem com uma missão, e essa missão está codificada na data do seu nascimento. Nada é por acaso. O dia, o mês e até o momento exato em que a respiração entra em seus pulmões pela primeira vez é uma assinatura espiritual. Os sábios ensinam que há 5 tipos principais de alma e que cada uma vibra em uma frequência específica, frequência que se manifesta de acordo com o tempo em que a alma nasce. Vamos entender cada uma delas. 1. As almas de luz. Essas almas nascem em períodos de renovação, geralmente em datas ligadas à primavera ou a novos ciclos espirituais. Elas são aquelas pessoas que iluminam o caminho dos outros, que sentem um chamado natural para inspirar, ensinar e guiar. Têm o dom da empatia e carregam uma aura de serenidade, mas seu desafio é não se deixar consumir pelo sofrimento do mundo. 2. As almas de fogo nascem em tempos de transformação, meses marcados por provações, desafios e mudanças. São líderes, pessoas que não suportam a estagnação. Onde elas chegam, algo se move. Mas o teste dessas almas é o orgulho e o controle. Precisam aprender a usar o fogo interno para purificar e não destruir. 3. As almas de água ligadas à compaixão e ao sentimento, elas vêm para curar. Têm dons intuitivos, sensibilidade e uma conexão profunda com o invisível. Porém, quando não compreendem sua natureza, podem ser arrastadas pelas emoções. Essas almas precisam de fé e estrutura, pois o mesmo fluxo que cura também pode afogar. 4. As almas da terra estáveis, pacientes, construtoras. São aquelas que vieram ao mundo para manifestar o invisível no concreto, transformar fé em ação. Trabalham duro, têm senso de propósito e constroem o que permanece. Seu teste espiritual é não se tornarem prisioneiras do material, esquecendo que tudo começa no espírito. 5. As almas do Aressas são mensageiras. Elas trazem ideias, palavras, arte e conhecimento. São os comunicadores do divino. Almas que precisam expressar o que o mundo não entende, mas sua luta é contra a dispersão. Precisam aprender a permanecer centradas, pois sua mente é veloz e muitas vezes inquieta. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos diziam que, ao descobrir o tipo da sua alma, você começa a compreender o porquê das suas lutas e o significado dos seus dons. Nada é um acidente. A data em que você nasceu é o espelho do propósito que sua alma carrega. Mas aqui está o detalhe mais surpreendente. A data também revela o que sua alma precisa corrigir. Em hebraico, isso é chamado de tikkun, a correção da alma. Ou seja, cada pessoa nasce com algo específico que precisa transformar em si mesma para completar sua missão espiritual. E é justamente essa correção que explica por que alguns prosperam com facilidade, enquanto outros caminham por longos desertos espirituais antes de encontrar a luz. Na próxima parte, vamos explorar como identificar o seu tikkun, a correção espiritual que sua data de nascimento revela e como isso impacta seu caminho material,
inclusive sua relação com prosperidade, amor e propósito. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos afirmam que ninguém nasce por acaso e que cada alma vem ao mundo para corrigir algo. Essa correção é chamada de tikkun, uma palavra hebraica que significa ajuste, reparação, restauração. É o ponto exato em que a alma tropeçou em vidas passadas e agora retorna para restaurar o equilíbrio espiritual. Mas o que poucos sabem é que, segundo esses ensinamentos, o tikkun está codificado na data do nascimento. O dia em que você nasceu não apenas marca um começo, mas também revela a área da sua vida onde a transformação mais profunda deve acontecer. Os nascidos em dias de lua nova carregam a energia da recriação. São pessoas destinadas a começar de novo, a quebrar padrões antigos, a se reinventar. Mas seu tikkun é acreditar que merecem recomeçar, pois muitas vezes sentem-se presas ao passado. Essas almas prosperam quando aprendem que o novo não apaga o antigo, o redime. Os nascidos em dias de lua cheia vieram ao mundo com uma luz forte visível, almas naturalmente magnéticas. Seu desafio é equilibrar o brilho externo com a humildade interna. O tikkun aqui é aprender que a verdadeira luz não vem do aplauso, mas da intenção. Quando alinham ego e propósito, essas pessoas se tornam fontes poderosas de influência positiva e abundância. Os nascidos em dias de transição, meia-lua, são guardiões do equilíbrio. Vivem entre extremos, razão e emoção, fé e dúvida, ação e espera. Seu tikkun é aprender a confiar no fluxo divino, saber que o meio do caminho também é parte da jornada. Quando aceitam isso, tornam-se mestres da estabilidade e atraem prosperidade sem esforço, pois vibram em harmonia com o ritmo da criação. Os nascidos em datas de feriados sagrados, esses são conhecidos como portadores de missões espirituais elevadas. Vieram em tempos de luz intensa e por isso enfrentam provas igualmente intensas. O tikkun deles está em servir e compartilhar. Quanto mais dão, mais o fluxo de Shefa, abundância, desce sobre eles. Essas almas são canais de bênção para as outras. O segredo oculto sábios ensinam que se você observar o dia e o mês do seu nascimento no calendário hebraico, poderá descobrir qual força celestial governa sua alma. Cada mês é regido por uma letra sagrada e uma tribo de Israel, e cada uma delas traz um ensinamento espiritual que revela o tipo de prova e bênção que te acompanham. Por exemplo, nascidos em Nissan trazem a energia da iniciativa, mas precisam aprender a canalizar o impulso com sabedoria. Os de Iyar possuem dons de cura, mas o tikkun é aprender a curar a si mesmos antes dos outros. Quem nasce em Tishrei carrega a força do renascimento, e sua correção está em não se apegar às quedas, mas às lições. Os sábios diziam: Deus escreve o destino do homem com tinta invisível. O nascimento é o momento em que a luz torna visível o que estava escrito. Portanto, ao compreender o seu tikkun, você deixa de lutar contra si mesmo e começa a cooperar com o propósito divino da sua alma. E é nesse ponto que tudo muda, inclusive na esfera material. Porque, segundo a sabedoria judaica, prosperidade não é sorte, é alinhamento. Na próxima parte você vai descobrir como o tikkun se conecta com o mazal, o destino espiritual da prosperidade, e por que certas pessoas parecem atrair riqueza como um ímã, enquanto outras vivem sempre a um passo da escassez. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos ensinam que o universo é regido por duas forças espirituais que atuam dentro de cada ser humano. O tikkun, o que você veio corrigir. O mazal, o fluxo de bênção e sorte que te acompanha desde o nascimento. Essas duas forças não são opostas, elas dançam juntas. Quando o tikkun é ignorado, o mazal se fecha. Mas quando você enfrenta e transforma suas correções internas, o mazal se abre como um rio de abundância. O tikkun é a semente. Imagine o tikkun como uma semente plantada dentro da alma. Ela carrega dentro de si todo o potencial de crescimento, mas para que floresça é preciso enfrentar a escuridão da terra, o desconforto, as repetições, os desafios. Esses desafios não são punições, mas chamados espirituais. Deus está te mostrando exatamente o ponto em que o ouro da sua alma ainda está encoberto. O mazal é o rio. A palavra mazal, comumente traduzida como sorte, significa, na verdade, fluxo que desce do alto.
É o canal espiritual por onde a bênção divina flui até você. Mas esse canal pode ser bloqueado, não por forças externas, mas pelas próprias limitações internas: medo, orgulho, ingratidão, dúvida. Cada vez que você vence um desses bloqueios, o Masal volta a fluir. Os sábios diziam: quando o homem corrige o que está dentro, o céu corrige o que está fora. Quando o Tikkun e o Masal se encontram, quando a alma cumpre seu Tikkun, o Masal se ativa. É nesse ponto que começam os milagres invisíveis. Portas se abrem, encontros acontecem, ideias surgem, oportunidades aparecem do nada. O universo parece conspirar a favor, mas na verdade é apenas a sua alma alinhada com o ritmo do Criador. Essa é a verdadeira riqueza espiritual descrita pelos sábios. A prosperidade que nasce da correção. A abundância que vem da harmonia entre propósito e ação. Um relato antigo. Conta-se que havia um comerciante em Jerusalém chamado Yehuda ben Shimon, conhecido por ser justo, mas constantemente atormentado por perdas financeiras. Cansado, ele buscou um dos sábios e perguntou: por que tudo o que eu ganho eu perco? Será o meu destino ser pobre? O sábio respondeu: não, Yehuda. O seu Masal é grande, mas o seu Tikkun ainda está preso no medo. Você trabalha por sobrevivência, não por propósito. Liberte o medo e a bênção correrá novamente. E assim foi. Yehuda mudou sua intenção. Passou a ajudar famílias necessitadas mesmo com pouco. Poucos meses depois, suas vendas multiplicaram-se e ele prosperou além do que imaginava. Os sábios explicam que Yehuda não mudou o mundo, mudou a si mesmo. E quando o Tikkun é curado, o Masal naturalmente se manifesta. Na próxima e última parte, revelarei como você pode identificar o seu próprio ciclo de Masal, o momento do ano em que a prosperidade te procura, e o que fazer para ativá-lo conscientemente, conforme os ensinamentos ocultos judaicos. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos ensinam que todo ser humano possui um momento do céu, um período do ano em que o Masal, o fluxo de bênção espiritual, desce sobre ele com mais força. Esse momento é como uma janela invisível que se abre, e quem está desperto para percebê-la pode atrair prosperidade, curas e oportunidades que estavam adormecidas. Mas aqui está o segredo que quase ninguém sabe. Esse ciclo não depende do calendário civil, mas do calendário espiritual, o calendário judaico. O dia e o mês do seu nascimento, segundo o calendário hebraico, indicam quando o seu Masal pessoal está mais ativo. É o seu retorno solar espiritual, o instante em que a alma renova o pacto com o Criador e recebe nova energia para o ciclo que se inicia. Como reconhecer o seu ciclo de Masal? Os sábios ensinam 3 sinais claros que indicam que você está dentro do seu ciclo de Masal. As coincidências se intensificam. Pessoas, ideias e situações começam a se alinhar sem esforço. O que parecia distante começa a se aproximar. Convites, mensagens, reencontros. É o universo te dizendo: o portal está aberto. Sonhos e intuições aumentam. A alma fala mais alto. Nesse período, é comum sentir pressentimentos, perceber sinais e ter sonhos simbólicos. É importante anotá-los. Muitas vezes eles revelam o próximo passo do seu caminho. O tempo parece certo. As coisas fluem. Você sente uma força silenciosa guiando seus passos. E quando age com fé e gratidão, o Shefa, fluxo divino, se manifesta rapidamente. Como ativar o seu Masal segundo a sabedoria oculta judaica? Há 3 práticas espirituais que acendem o canal do Masal. Agradecer antes de receber. A gratidão não é reação, é invocação. Quando você agradece antecipadamente, sinaliza ao universo que já está vibrando na frequência da abundância. Dar para abrir o fluxo. A bênção é como a água, só flui onde há movimento. A generosidade desbloqueia o canal da escassez, pois o ato de dar diz ao Criador: confio que há mais do que suficiente. Agir com intenção espiritual. Trabalhar, estudar, sonhar. Tudo pode ser sagrado quando feito com propósito. É a Kavaná, a intenção pura que transforma ações comuns em portais de luz. A mensagem final: os sábios diziam: não há alma sem Masal, há apenas almas adormecidas para o seu próprio brilho. A prosperidade, a sorte e as oportunidades não são privilégios de poucos, mas respostas espirituais de um universo que fala com todos,
especialmente com quem ouve. A sua data de nascimento é uma assinatura divina. E quando você entende o que ela revela, o seu tikkun, o seu masal, o seu propósito, você deixa de correr atrás das bênçãos e passa a atraí-las naturalmente, pois se torna uma com a própria vibração do Criador. Mensagem ao espectador. Antes de sair deste vídeo, eu te convido a assistir ao vídeo que deixei fixado no primeiro comentário. Nele, eu revelo segredos que ficaram ocultos por milênios. Ensinamentos sobre por que o povo judeu é o mais próspero da Terra e como qualquer pessoa pode aplicar os mesmos princípios espirituais de abundância, mesmo sem ser judia. Se o que você ouviu aqui tocou sua alma, aquele vídeo vai abrir seus olhos para o próximo nível da sabedoria divina.